Olá, gente! Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nosso tema do vídeo de hoje é estágio na faculdade de Direito. Recebemos um comentário aqui no canal da Ana falando: Laura, faz um vídeo sobre como conseguir estágio. Então é isso, um vídeo manual de sobrevivência do estudante de Direito de como conseguir estágio durante a faculdade. Vamos lá? É isso mesmo, gente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre estágio público, estágio privado, como conseguir, o que é exigido, como normalmente são as vagas, como ter acesso a essas vagas, processo seletivo, salário, currículo, enfim, tudo isso falaremos no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, você caiu de paraquedas aqui neste canal, Laura Nog. Prazer, meu nome é Laura Nogueira e aqui no canal eu compartilho com vocês toda a minha jornada na faculdade de Direito, tudo que eu passo, o lado bom, o lado ruim, porque eu abro o verbo aqui mesmo e falo o lado ruim mesmo. Enfim, tudo da faculdade de Direito você encontra aqui no canal. E também vídeo de carreiras jurídicas a gente tem aqui no canal. Então se algum desses assuntos já te interessa, já se inscreve aqui embaixo e deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito. Mas é isso, gente. Vamos embora aí falar sobre estágio na faculdade de Direito. Então, se você é novo aí na faculdade de Direito, se você vai entrar, deseja entrar ou entrou há pouco tempo e ainda não sabe, o estágio, a carga horária prática, ela é obrigatória na faculdade. Então, você pode fazer um estágio externo à faculdade ou um estágio dentro da faculdade, um estágio supervisionado. Já falei essa diferença nos vídeos de estágio que eu vou deixar linkados aqui embaixo. Então, hoje o foco é como conseguir um estágio externo à faculdade. Isso que a gente vê aí, estágio no fórum, o estágio no tribunal, o estágio em escritório, estágio em empresa, enfim, é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E, gente, outra observação também é que as informações que eu vou falar aqui têm o foco no estágio remunerado, mas elas também servem para o estágio voluntário, a gente vai falar sobre isso. Estágio remunerado é aquele que te remunera a partir da bolsa auxílio. Então, esse dinheiro que recebe no estágio, ele não tem o nome de salário, ele tem o nome de bolsa auxílio, de acordo com a lei do estagiário, que o nosso digníssimo editor vai deixar aqui pra gente o número da lei, que eu não me lembro, mas é isso. Então a gente está focando nesse tipo de estágio, mas também serve para o estágio voluntário. Falando sobre remuneração, gente, como eu falei nesse vídeo aqui, a gente vai focar no estágio externo à faculdade, de fora da faculdade. O estágio interno, estágio supervisionado, feito pela própria faculdade, ele não é remunerado, tá bom? A gente tem a carga horária prática, mas ele não é remunerado. Então eu tô falando do estágio fora da faculdade. Mas vamos embora, gente. Primeiro ponto que a gente precisa observar: Laura, eu tô aqui começando a procurar estágio. Tô começando a ver estágio, tô em tal período, enfim, tô começando a procurar estágio, eu quero saber como é que eu vou fazer. Então a gente fala sobre os processos seletivos. Normalmente, quando você consegue uma vaga no estágio, você passou por um processo seletivo. E esse processo seletivo, ele é bem diferente em órgãos públicos e em empresas e escritórios privados. É um processo que tem grandes diferenças se você for escolher o lado público ou o lado privado, o lado particular. Então vamos focar aqui primeiro no lado público, o que normalmente acontece. Então, normalmente você vai pesquisar aí o órgão de sua preferência. Então, por exemplo, o Ministério Público tem processo seletivo de estagiário. Então, Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, tem processo seletivo. A gente tem as varas da Justiça Federal, tem processo seletivo. Enfim, o órgão de justiça público que você quiser, você tá lá procurando. Então vou querer esse órgão aqui, gosto muito do trabalho da Procuradoria, gosto muito do trabalho Não tá me vindo mais nada na cabeça. da delegacia, por exemplo. Delegacia Federal também abre aí processo seletivo de estágio. Enfim, qualquer órgão que você quiser, você entra no site e dentro do site você vai pesquisar pelo último edital para contratação de estagiários. Na maioria dos órgãos públicos é assim que acontece, é como se fosse um concurso para você ter acesso àquela vaga de estágio. Mas fica tranquilo que muitas vezes não é nada um concurso, um negócio muito assim não. É só que eles vão disponibilizar um edital falando as regras para você participar daquele processo seletivo. E normalmente o que englobam essas regras? Então tá ali que vai ter, por exemplo, uma análise de currículo, você vai ter que enviar o seu currículo, eles vão analisar, eles também vão fazer uma análise do seu CR,
Eles também vão fazer, por exemplo, vai ter uma prova, seja uma redação, ou então outro tipo de prova. Então, uma prova que eles vão colocar, se tiver prova, eles vão colocar aí embaixo o conteúdo programático dessa prova. Então, como assim, Laura? Por exemplo, você está fazendo um processo seletivo para uma vaga numa vara de direito administrativo, por exemplo, do tribunal, de onde seja. Então, ali vai ter o conteúdo programático da prova que você vai fazer, se tiver prova. Muitas vezes é apenas uma redação também que eles exigem. Então, é bem comum esse tipo de processo seletivo. Tem alguns casos que não tem prova, é pela análise do currículo e análise do CR. Tem alguns casos que tem prova. Tem alguns casos que não tem prova e tem entrevista depois. Ou então tem prova e entrevista depois. Ou então não tem entrevista. Vocês estão entendendo? Vai variando de órgão para órgão, mas normalmente esse é o processo. Você envia também o seu histórico. O histórico é onde está o CR, né? Então tem a ver com o CR que eu falei para vocês. Então, quando a gente fala em estágio público, normalmente é esse o passo a passo que a gente percorre. Então, você está buscando uma vaga, dá uma olhadinha no site do órgão que você quer e vê. Se não tiver edital aberto, não, acabaram as inscrições, já fecharam as inscrições. Vê a data que abriu o último edital para você ver a data provável do próximo edital também, para você já estar preparado, já estar de olho aí nessa questão e você saber quando você tem que estar pronto para se inscrever. Nesse momento, eu quero dar uma dica muito boa para vocês, que é a questão de grupo no Facebook. Gente, essa questão, porque é muito difícil a gente ficar atento a cada site de cada órgão que você quer concorrer à vaga. Grupões assim no Facebook de estágio de direito, que tem o grupo só do Rio de Janeiro, tem o grupo do estado inteiro, tem o grupo, enfim, tem o grupo do direito UF mesmo, que compartilham várias vagas. Assim, todo mundo vai recebendo vaga e vai voltando ali no grupo, então você sempre tá meio que atualizado nas últimas vagas que existem, entendeu? É muito importante também ficar de olho nos requisitos. Então, um requisito muito importante que normalmente tem é período mínimo. Então, essa vaga aqui é a partir de tal período, essa vaga a partir de tal período, ou entre um período e outro, às vezes tem período máximo também. Então é muito bom a gente ficar de olho nisso. Participando desses grupos, a gente se mantém atualizado e vê o que os órgãos públicos estão querendo. Tem inclusive um grupo do Facebook aqui do estado do Rio que é só para estágios públicos, estágio em órgãos públicos. Então sempre que lança um edital, o pessoal está colocando lá e você se mantém atualizado disso. Eu vou falar ainda nesse vídeo o que é bom, então as habilidades, o que a gente tem de diferenciais que podem ser bons para o estágio público e que podem ser bons para o estágio privado. Ainda no tópico do estágio público, você vai me perguntar, Laura, eu só consigo estágio se eu participar desse processo, se eu ficar de olho em edital, se eu não. Tem muitos lugares que eles precisam de estagiários com uma certa urgência. Então, o que é normal que a gente faça, ainda mais no início da faculdade, e que eu te aconselho a fazer? Imprime o currículo, pega o seu currículo, imprime o seu currículo, ou então tem outra forma além de imprimir, mas vamos lá. Pega o seu currículo e você vai enviar para as varas do Tribunal de Justiça do seu estado e também para a Defensoria Pública. Então, Defensoria e as varas do TJ são lugares que normalmente dão bastante oportunidade para quem está no início da faculdade. Então, você disponibiliza para eles o seu currículo, seja você imprimindo, levando lá, batendo na portinha ali, entra no fórum, bate na porta da vara, pede para falar com o supervisor ali da vara, com a pessoa responsável, entrega o seu currículo e pergunta assim: bom dia, boa tarde, boa noite não, bom dia, boa tarde, então tem alguma vaga ociosa para estágio, tenho muita vontade de estagiar aqui na vara, eu tenho disponibilidade de horário, e aí você conversa com o supervisor que ele vai te dizer, ele vai te contar essa disponibilidade, se tem vaga de estágio voluntário, se tem vaga remunerado, então que muitas vezes muita gente já conseguiu estágios, inclusive o meu primeiro estágio eu consegui dessa forma, que não foi levando, mas foi mandando um e-mail. Então, pega também o e-mail das varas, envia o seu currículo em PDF falando da sua disponibilidade, ou então da defensoria também, e aí você tenta. O importante é tentar. O importante é ter cara de pau e ver lá que aí eles vão te responder de não, por enquanto a gente não tem vaga, ou então às vezes eles não têm, mas assim que tiver eles vão te chamar, porque aí já tem aquela facilidade, já viu o seu currículo, já tem ali um certo conhecimento sobre você, te chamam para uma entrevista e pronto. Gente, uma observação que o nosso queridíssimo editor lembrou agora. Então, estágios públicos, eles também, além da prova que eu falei,
específica no que você vai trabalhar, normalmente você faz prova, então para PGE, um exemplo, é prova lá, depois que você passar na prova, que você vai ver em qual local, em qual área que você vai trabalhar. No Ministério Público também, muitas vezes é da mesma forma. Então você vai fazer prova de várias áreas, todas dentro do direito, aí depois, então tem prova, tipo assim, algumas questões de constitucional, algumas questões de administrativo, algumas questões, entendeu? Poucas questões, mas dentro do direito, para depois que você entrar, você vai ser alocado em uma área específica. Show? Muitas vezes assim. Ou às vezes você está fazendo prova exatamente, está fazendo um processo seletivo exatamente para uma vara específica. Aí aquela prova pode ser só naquela área específica, entendeu? E aquilo, muitos estágios não cobram prova, muitos estágios cobram prova e não entrevista, ou então entrevista também, e é isso. Então, falando sobre como conseguir estágio público, é basicamente isso. Então, a gente fica de olho aí. Processo seletivo, então a gente vai ali, ó, toque, batendo na portinha, enviando o currículo, enviando por e-mail, ligando para saber se tem vaga e a gente vai dessa forma. Muitas pessoas também começam com o estágio voluntário e depois vão para o estágio remunerado, bem comum também. Faz um tempinho voluntário e depois vai pro remunerado. Já falando de estágio privado, inclusive eu vou beber um cadinho de água, um cafezinho. Aproveita nesse momento, já deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito, muito, muito. Comenta aqui também o tema do próximo vídeo que você quiser sobre direito aqui no canal. Vamos embora falar sobre estágio privado. Estágio privado, gente, já são outros 500. Já são outros 500. Quando eu falo estágio privado, em primeiro momento eu tô falando em estágio em escritório de advocacia. Qual que é a questão? O estágio em escritório, ele já vai ter um olhar sobre outras coisas, ele já vai desejar certos pontos de você diferente do estágio público. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Normalmente tem processo seletivo, sim, e muitas vezes o processo seletivo é um pouco mais longo, é como se fosse uma entrevista realmente de emprego, vamos dizer assim. Eu não senti muita diferença, não. É um negócio um pouco mais longo, assim, vamos dizer, do que o estágio público. Obviamente, gente, tudo que eu tô falando aqui é baseado na minha experiência em relação ao estágio aqui no Rio de Janeiro, tá? Principalmente na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói também. Então, é baseado na minha experiência mesmo, contando aqui pra vocês qual é a nossa realidade aqui. Então, aí você vê com as vagas do local onde você mora pra ver a realidade aí, como funciona por aí. Inclusive me diz aqui que não, na minha cidade funciona dessa forma, pra eu ficar sabendo, porque tem coisas às vezes que eu acho que eles até exigem muito. Aí você me conta que não exige muito, não exige, enfim. Mas vamos lá, o que acontece em relação a estágio em escritório? Tem um processo seletivo, como eu disse pra vocês, muitas vezes é pela GUP. Não gosto da GUP. Não gosto da GUP, a GUP, sei lá, mas... Então, falando em relação a escritórios grandes, escritórios maiores, muitas vezes, em parte do processo seletivo, eles te exigem teste de inglês, então você faz um teste de inglês dentro da própria GUP. Muitas vezes a vaga não te exige uma língua estrangeira, aí tem lá um teste de português, tem lá uma redação para ver como é que você escreve, tem alguns testes também de raciocínio lógico, não é? Já fiz também teste de raciocínio lógico, teste de um que é mais social, uma coisa mais cultural para saber a sua visão de cultura, de social, assim. Enfim, tem vários testes para saber, o que você faria em tal situação, se seu chefe te pedisse isso, se alguém fizesse aquilo, o que você faria, como você reagiria, enfim. São alguns testes que normalmente não tem no processo seletivo de estágio em órgão público. Normalmente é aquilo que eu falei pra vocês. No máximo, uma prova do tema que você vai trabalhar. Então, vou trabalhar administrativo, prova bem curtinha, ou então uma entrevista, ou então uma redação. Bem comum ser uma redação também. Mas enfim, já estágio de escritório não, é bem parecido com uma aplicação para um emprego mais formal mesmo. Essa questão de prova de raciocínio lógico, de prova de teste de inglês, de teste de gramática de inglês também, já vi, teste de português, teste de como você lidaria com situações de pressão, como você lidaria com situações que fogem do normal, isso até hoje eu só vi em estágios privados.
Outra coisa também é o número de entrevistas. Então, já vi estágio com processo seletivo com 3 entrevistas, por exemplo. Você faz entrevista com o RH, depois você faz entrevista com alguns membros da equipe, depois você faz entrevista com o diretor ou com o supervisor geral, entendeu? Então, já vi processos seletivos com maiores números de entrevistas. Isso falando, claro, em termos de escritórios maiores daqui. Existem escritórios menores que cobram também um processo seletivo menor, uma análise de currículo, uma entrevista, uma prova um pouco mais simples, com menos questões, enfim, isso aí vai variando. Tô falando já pensando num escritório maior. E, obviamente, também escritórios maiores pagam normalmente uma bolsa auxílio, né? Não um salário, uma bolsa auxílio maior do que o estágio público, também maior do que escritórios menores. Então, a gente vai alocando dessa forma, entendeu? Vai dependendo do tamanho do local que você está indo, vai dependendo também da vaga que te foi ofertada. Então, é muito importante a gente ter noção do que vai ser exigido de você. Você tá olhando a vaga, é muito importante ter noção do que vai ser exigido e também como você vai ser remunerado. Então, às vezes, por exemplo, tem muito escritório que a gente vê que exige muita coisa e remunera muito baixo. Então, a gente tem que ir fazendo esse peso, entendeu? Então, é muito importante a gente ficar de olho nesses pontos, porque tem local, tem empresa, tem escritório, tem coisa que, realmente exige um pouco demais. Mas vamos lá, gente, o que normalmente é exigido em termos de órgão público e em termos de empresas e escritórios privados? Normalmente o órgão público ele vai olhar um pouco mais para o seu CR, para o seu histórico. Normalmente eu sinto isso, você sente isso também? Então normalmente é isso, olhar mais para o seu lado do estudo do seu CR e o seu histórico. Quando a gente fala já de local privado, normalmente o foco está em experiência anterior. Então, escritório, experiência anterior em escritório. Então, não é só experiência anterior de estágio, é experiência anterior em escritório e empresa. Por exemplo, muitas vezes você está aí vendo uma vaga para o estágio no departamento jurídico de uma empresa. Então, essas empresas grandes, todas têm departamento jurídico. Então, você vai estagiar lá. Então, muitas vezes eles gostam muito que você tenha experiência anterior em empresas, em departamentos jurídicos de empresas, naquela área, enfim, experiência anterior é muito bem-vinda em estágio privado. A gente sabe que muitas vezes não é possível porque somos estagiários e a gente está começando, né? Falando em termos das vagas, como que é dito? Então, normalmente você tem as vagas como eu falei, as vagas de órgão público tá no edital, então não é um anúncio de vaga, né? Tá no edital, a não ser que seja alguma vaga dessas que eu falei, de você bater ali. Então, às vezes a pessoa faz, eu sou estagiária da vara tal, então eu mesmo redijo ali rapidinho, gente, tá precisando de estagiária aqui na vara, precisa disso e aquilo, seja assim assado e manda um e-mail pra cá. É comum também. Mas pensando já no estágio privado, normalmente as vagas falam para você o que você vai fazer. Então você vai fazer o acompanhamento dos processos, você pode fazer diligências também, diligências externas, então ir no cartório fazer uma coisa, ir no fórum, ir pegar alguma coisa numa vara, ir fazer aquilo. Pode ou não ter essa questão de diligência, claro, pode ou não exigir a carteirinha da OAB para esse ponto das diligências. Pode também, aí fala pra você que você vai redigir petições, os prazos dos advogados, né? Ficar de olho nos prazos, ficar de olho nas intimações. Então, muito desses pontos é bem comum estarem na vaga, né? Escrito na vaga, na descrição da vaga. É muito comum. Muito comum tá ali também a questão do vale transporte, a questão do vale alimentação. Então, normalmente em escritórios privados um pouco maiores, você ganha o seu salário, não, você ganha o seu auxílio, o vale transporte, vale alimentação. Então aí vai mudando de empresa para empresa e normalmente em órgão público você ganha o auxílio e o vale transporte. Vale alimentação até hoje eu acho que eu só vi em estágio privado mesmo. E além disso tem coisas, tem Gympass, alguns lugares dão plano de saúde do local, sabe? Plano de saúde, como é que fala? Compartilhado.
não lembro se é esse o nome, mas plano de saúde, depois de 3 meses você ganha plano dental, vai variando. Então a gente tá vendo aqui também que muitas vezes o salário é um pouco maior, você tem um vale alimentação, você tem também o processo seletivo um pouco mais longo do estágio privado. Então o estágio privado, ele vale muito a pena, principalmente para você que quer trabalhar naquela área no futuro, para você que quer visar aquela vaga no futuro. Então você já é estagiário ali, então para eles te contratarem pode ficar um processo um pouco mais fácil do que contratar uma pessoa desconhecida. Você já tem uma história com a empresa, uma história com o escritório, que você pode ser contratado para realmente atingir o cargo de advogado naquele escritório a partir do momento que você teve a sua aprovação na OAB. Estágio público também pode ser muito útil para você que quer ter uma carreira pública, quer fazer um concurso, quer ver como é essa realidade, quer ter experiência nesse ponto, pode ser também muito bom. Normalmente o estágio privado ele é um pouco mais puxado em relação ao tempo, então normalmente você realmente trabalha durante um pouco mais de tempo do que, não do que o estágio público, mas normalmente o estágio público consegue ser um pouquinho mais flexível em questão temporal, mas isso varia muito, focando bastante em fazer um currículo atrativo, mostrando, mas Laura, como é que eu vou fazer um currículo sem experiência? O seu foco no currículo de estágio é mostrar o que você já fez na faculdade, o seu grupo de estudo que você já participou, os cursos que você já fez, algum congresso que você participou na faculdade. Esse é o foco, não necessariamente uma experiência profissional. Outro ponto que eu gostaria de falar aqui também, sobre experiências profissionais que talvez você tenha tido antes da faculdade de Direito. Então eu vi aqui uma inscrita no canal, por exemplo, que é contadora. Então é útil você colocar isso. É uma profissão que é muito útil muitas vezes em, por exemplo, em escritórios especializados em direito empresarial, em direito tributário. É bem legal você correlacionar coisas que você tenha feito, que tenham relação, claro, com a vaga que você vai se candidatar. Então é bom fazer essa correlação com coisas que tenham alguma relação. Se não tiver relação, não precisa colocar. O foco não é a sua experiência profissional, porque você está indo para o estágio, você está indo para aprender. Show? Então é basicamente isso. Se vocês tiverem qualquer mais dúvida, comenta aqui embaixo, que eu faço mais vídeos sobre isso, que eu adoro esse assunto e a gente vai falando e vai desmembrando esse assunto mais e mais, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.